a qual o Senhor tem trabalhado todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, em nome do Rei da Glória, usar os lábios do pastor Israel como chofar santo, Deus, para trazer para nós uma palavra de vida, esse maná especial. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, mulheres de oração e homens de oração também aqui hoje, nesse lugar. Ainda de pé, aproveitando esse momento, apresente o nome do seu lar, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Entregue nas mãos de Deus nessa hora. Mulheres de oração, mulheres guerreiras, fale com Deus nesse momento a favor da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse lugar que é chamado casa de oração, no lugar onde o nome de Jesus é invocado, onde ele disse, onde que tiver 2 ou 3 pessoas unidas nesse nome, ele estará presente. O Deus onipresente, que enquanto você ora aqui, a glória dele se manifesta na sua casa. E enquanto a glória dele se manifesta na sua casa, nada que é edificado pelo diabo há de permanecer de pé. Que a glória de Deus desfaça o que precisa ser desfeito. E com sabedoria, mulheres, que ora pela sua família, com sabedoria, homens também, que ora pela sua família, seja edificado agora tudo aquilo que é de agrado aos olhos de Deus. Então profetize nesse momento a respeito do seu lar, da sua casa, do seu casamento. Apresente a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifeste a sua fé nesse lugar. Nessa noite de sexta-feira, noite em qual nós nos unimos para guerrear em oração, sabendo que a sua oração, a sua intercessão não é em vão. São palavras que não caem por terra, pois elas são ungidas, porque está conforme a palavra de Deus, é segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que seja salvo não somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há impossíveis para Deus. Ele tudo pode. E nós, meu Deus, permitimos que esse poder, que essa glória seja manifesta nas casas aqui representadas. Em concordância de fé, em unidade, Jesus. Nós declaramos a tua bênção sobre o nosso lar. Anulamos e desfazemos tudo que é contrário à tua vontade. Seja, meu Deus, manifestações espirituais, emocionais, ou, meu Deus, enfermidades no físico, que caiam por terra nessa hora em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizamos libertação, salvação, profetizamos cura aos que precisam, necessitam de cura nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Sopra o teu vento, sopra a tua vida, sopra em nome de Jesus. E aviva, Senhor Deus, lares aqui representados. Todos os decretos de morte sejam cancelados e anulados agora. Nós profetizamos vida, restauração, restituição, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pode sentar, creio que vou dar uma corridinha aqui. Parabéns, mulheres de fé, mulheres que com sabedoria têm edificado os seus lares. Porque amam a palavra de Deus. Amém? Fonte de toda a sabedoria está na palavra de Deus. Hoje estaria ministrando a nossa apóstola Sara, mulher de fé, fé que deve ser imitada. Mas graças a Deus a Manaim já não está mais naquela velha eu diria assim, infantilidade, né? De que se não é a apóstola Sara que está ministrando, hoje eu não vou à igreja.
Não, como eu disse, é uma mulher sábia, uma mulher de fé, que deve ser imitada a fé dela, e a Bíblia nos diz isso, que nós devemos imitar a fé de alguns. Porém, a nossa fé não pode estar ancorada na vida de ninguém. Porque nenhum homem debaixo desse céu é o autor e consumador da sua fé, a não ser Jesus Cristo. Porque se a sua fé estiver pautada no pastor Israel, ou qualquer liderança, ou nesse irmão que está aí ao seu lado, embora seja homem sábio, mulher sábia, mulher de fé, tem homem e mulher de fé aqui, mas é homem, é falho. E se um dia alguém decidir sair por causa da falha de alguém, outro alguém, é porque a fé nunca esteve enraizada em Jesus Cristo. É porque não entrou nesse lugar com seus olhos naquele, o único, que é autor e consumador da sua fé. Então, ao nome de Jesus, seja sempre o louvor, a honra, a glória, porque só Ele é digno e só quem veio aqui buscar a presença dEle. Dá um forte aplauso ao Rei Jesus. Aleluia! E que Deus abençoe a nossa apóstola Sara, apóstolo Carlos também, sua família, toda a Igreja Batista Manaim, e quem me trouxe essa água de coco que está uma delícia. Que glória, aleluia. Amém? Bem, queridos, eu vou entrar na mensagem de hoje, mas antes eu quero fazer a leitura de alguns versículos do livro de Provérbios, amém? Hoje, Provérbios capítulo 8, e o versículo, Jonatas, 34, diz que bem-aventurado o homem. Bem, homem é humanidade, a mulher também, né? Ainda mais uma noite como essa, por favor. Então, mais que feliz, afortunada a mulher, diga amém. E o homem também, que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia. Glória. Isso a sabedoria falando, amém? Porque o contexto de todo o capítulo 8, como os capítulos anteriores, está falando sobre a sabedoria. Então, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Ou seja, o homem, a mulher que fez da sabedoria a sua morada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor, a bênção do Senhor. Agora, o versículo 36. Mas o que pecar contra mim, isso não é nada inteligente, irmãos. O que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Aí o versículo 17, que foi lido aqui pela irmã, ele vai dizer que amo, ela vai dizer, né, a sabedoria, amo aos que me amam e os que de madrugada ou aos que cedo, tanto sobre questões de horário, como também na vida do ser humano, porque quantos aqui não tem se falar de arrependimento na vida, diria, porque eu não busquei a Deus, eu não entreguei a minha vida a Jesus, logo na minha infância, e não ter passado por tantas coisas que vivi para somente agora. Embora, enquanto a vida, né, há a oportunidade de se arrepender, sair da vida do pecado e receber a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas se buscasse a Ele bem cedo, o encontraria também bem cedo. Então, amo aos que me amam e os que bem cedo me buscam, encontrarão. Quantos já encontrou a Jesus Cristo aqui? Sabedoria esta aqui esta noite para ouvir a palavra da sabedoria, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Falando em busca, todo horário de meio-dia, hoje eu até estava falando no trabalho que eu fui falar com Deus e antes que eu falasse eu já vi a resposta. Quando eu vi a resposta eu digo, então agora já é hora de eu ir embora. Eu fui entrar no que eu chamo de jardim secreto, o André sabe onde é. É uma mata, e aí eu fiquei fico geralmente debaixo de uns pés de bambu, né, que aí fecha tudo, fica aquela coisa bonita. E aí assim que eu sentei no lugar onde eu oro, no horário de meio-dia, horário de descanso do trabalho, e aí eu estou ouvindo as zoadas dos nicos, e quando eu olho para cima,
uma jiboia toda enrolada Jesus, quando fala em cobra, né? Misericórdia sempre tem no meio. Aí ela estava toda enrolada assim, e eu, aqui assim mais ou menos, em uma altura de 3 metros. Aí eu fiquei olhando, aproveitei, peguei o celular e comecei a filmar, porque os nicos estavam rodeando a jiboia toda enrolada, né? Ali no bambu. Só que a jiboia não movia nada, quietinha na dela, sabe? Como se estivesse dormindo. Mas os nicos estavam, na maior curiosidade, arrodeando, né? Agindo de forma que fizesse com que aquela cobra reagisse. E aí, como o diabo ele é a tipologia, né, em questão do animal, do diabo é a serpente, a antiga serpente, aí eu estava pensando, mas é assim mesmo que ele fica. Ele não tem muita pressa, sabe? Fica ali na dele, tranquilo. Enquanto a presa, a curiosa, tem situações que não é o diabo que está ao redor, não, irmãos. É o homem mesmo que, com as suas próprias pernas e as suas decisões, é que vai buscar aquilo que não deve ser, sabe? E o diabo fica ali na dele, até o momento certo dele dar o bote. Mas os que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos que me odeiam são esses que vai buscar coisas que não devem ser buscadas. Mas os que amam a Deus, bem cedo, não fica igual a Nico, rodeando algo que é peçonhento. Não vive buscando dar lugar ao diabo. Não é nem os demônios que vai atrás dele, é ele que vai atrás dos demônios, por consciência, por vontade própria. Mas os que amam a Deus, bem cedo, busca a Ele, irmãos. Porque todos os dias precisamos buscar a presença de Deus, clamar a Ele por misericórdia. Todos os dias precisamos dar ouvido à voz da sabedoria, à voz do Espírito Santo que fala contigo todos os dias, seja pela palavra, seja também por muitas circunstâncias. Bem-aventurado esses que dá ouvido, porque todas as vezes que você ouve a voz do Espírito Santo, toda vez que você ouve a palavra de Deus, Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é essa fé que nos protege. O escudo da fé, como diz Efésios capítulo 6. Nós precisamos de fé para nos proteger contra todos os ataques, contra todas as ciladas dessa serpente, dessa jiboia, com todo respeito à jiboia, né? Chamado Satanás. Amém? Falando em fé, Hebreus capítulo 11 vai falar dos heróis da fé, mas a gente encontra também na Bíblia as heroínas da fé. Vamos aplaudir o Rei Jesus, porque há heroínas da fé aqui também. Pois é, não é somente os heróis da fé, pois na Bíblia você vai encontrar as heroínas da fé. Na Manaim também você encontra as heroínas da fé. Nós terminamos de ler o livro de Atos, e acho que foi a última ministração que eu fiz aqui. Eu falei de uma heroína que era, acho que o nome dela era Tabita, mas também traduzido no grego como Dorcas. A história de Dorcas. Não vou pregar sobre Dorcas aqui não, mas é também uma heroína. Foi uma heroína que, quando ela morre, prontamente mandam chamar o apóstolo Pedro, porque as viúvas daquela época não se conformaram. Não, essa mulher não pode ficar em falta, ela não pode faltar no meio de nós. Sabe, pessoas que, quando está ausente, faz falta. Outras, infelizmente, não são nem lembradas. Mas Dorcas fez uma grande falta. Tanto que, quando o apóstolo Pedro chegou, a Bíblia diz que as viúvas pegavam os tecidos, o trabalho que ela fazia, e apresentava, mostrava ao apóstolo Pedro. Ou seja, elas não só falavam de quem ela era, mas falava também dos seus feitos, do seu serviço à obra de Deus. Era alguém que era lembrada também pelo aquilo que ela fazia, o exercício da fé, porque Tiago diz: você tem fé? Tudo bem,
Mostra-me a tua fé através das suas obras, porque a fé sem as obras, ela é morta. Então eles mostravam as obras, as ações de Dorcas. E o apóstolo Pedro ora pelaquela mulher, e aquela mulher ressuscita, e foi um dia de grande alegria para todos, que tinha como aquela mulher como uma mulher muito amada e querida entre eles. Eu creio que você é essa mulher desta geração. Eu tenho certeza que a sua ausência física, porque eu sei que você está presente espiritualmente, está sempre orando por alguém, amém? Faz uma grande falta, amém? Mas não quero falar sobre Dorcas, eu quero falar a respeito de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Agora, Jonas, vamos ler aqui. Então vamos mergulhar nesse rio hoje. É dia das mulheres, não é isso? Pronto, então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Apóstolo Paulo está escrevendo a carta ao seu discípulo Timóteo. E quando o apóstolo Carlos vai escrever a Timóteo, ele vai lembrar de duas mulheres. E aí ele está falando a respeito do seu discípulo. E aí o versículo 5, na continuidade, ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro. Em quem? A tua avó, Lloyd. E em tua mãe, Eunice. E eu estou certo nisso, sim, de que também habita em ti. Diga, a minha família é uma família de fé. A tua descendência é uma descendência de fé. Agora observa que quando ele vai falar da fé da avó e a da mãe, e a dele também, não é a fé que foi passada, porque é uma fé que habita. Porque, como eu disse aqui, falando da apóstola Sara, não tem como a igreja, embora você reconheça que ela é uma mulher de fé, não tem como nós estarmos aqui na frente e ela dizer: venham todos, porque eu vou pôr as mãos sobre vocês, e a fé que está em mim vai ser transferida a vocês. Não existe isso. O que existe é, cada um de nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito de Deus deu para cada um de nós uma medida de fé. Só que quando ele vai falar da fé de Timóteo, ele vai lembrar de uma questão também familiar. Porque como avó, como mãe, como pai, eu sou instrumento de fé, eu conduzo a minha descendência ao caminho da fé, ou eu levo a eles a uma total incredulidade. A fé que habita em você é a fé que o Espírito Santo lhe deu, mas alguém foi um instrumento de fé para levar você a crer no Senhor Jesus Cristo e receber esse Espírito. Amém? Quantos estão entendendo? Agora, essa fé que está na memória dele, que ele faz lembrar da mãe, e da avó e da mãe, ele vai dizer que é uma fé não... Então existe uma fé fingida. Diga, não é o meu caso. Louvado seja Deus. O que seria uma fé fingida? Falando em vó, falando em mãe, em fé fingida, em fé verdadeira, eu quero agradecer a pastora Gilda, né? Pastora Nova não pôde estar, teve, né, outra responsabilidade de célula e outras questões, mas a minha mãe, ela... A questão da pressão, né? Oscilando, parecendo uma montanha russa, e sobe e desce, e aí ela, conversando comigo,
Ela fez menção até de pastor Cosme. De, pô, mas quando o pastor Cosme vem aqui, eu me sentia tão... Porque faz tempo que eu não via pastor Cosme vem aqui orar, me sentia tão bem. Eu disse, olha, minha mãe, a questão é que o pastor Cosme, quando ia aí, ele ativava a fé que está na senhora. É a fé que está em ti, não era o pastor Carlos. É que ele ativava a fé que está na senhora, porque ela tinha credibilidade na unção do pastor Cosme. Aí ela disse, poxa, mas parece ser algo espiritual, porque um dia eu estou bem, outro dia a pressão de novo, outro dia... Parece algo espiritual. Eu disse a ela, olha, se é algo espiritual, então isso é muito fácil de resolver. Eu vou chamar um povo de oração aí. E nós vamos orar pela senhora. Ela ficou super motivada, né? Aí alguns puderam ir, como a pastora Gilda, a irmã Ivonete, né? Alguns outros mais. Irmã Lúcia, não pode esquecer da irmã Lúcia, esteve lá. E aí, sabe como as irmãs da intercessão chegam, né? São as irmãs que do tempo dela, que ela era da antiga Moriá, bem tradicional. Era a irmã do ciclo de oração, eita glória! Aí ela se viu no meio novamente ali das irmãs do ciclo de oração, e aí o fogo desce, né? Sabe que a turma aí, a pastora Nova, essas mulheres, vamos aplaudir pelas mulheres de oração, que tem sustentado esse ministério em oração. E o monte vem aí, viu? Aí na reunião, a irmã Lúcia lembrou que quando era bem mais novinha, aí ia minha mãe. Ela disse, e a senhora, não sei se a senhora lembra, irmã Eutália, e a senhora, acho que finada Elcina, ela lembrou de uma saudosa, outra irmã Lúcia também, as pioneiras da fé, as heroínas da fé, do tempo da minha mãe. E aí a irmã Lúcia disse que ela queria muito receber essas irmãs na casa, mas a mãe dela, a avó de André, não deixava, sua avó de André, não deixava não. Você não deixava a minha mãe e o pessoal entrar, não. Eu digo, olha, rapaz, irmã Lúcia, então, é do tempo que minha mãe marchava no bairro, junto com as irmãs, evangelizando. E ela falou de algo que eu me lembrei quando criança. É Dia das Mulheres, amém, irmãos? Eu posso falar de mulheres aqui que oram, mulheres que evangelizam, mulheres que, sabe? Eu me lembro que quando criança, ela falava lá em casa, e ela lembrou, falando nessa reunião, que a Viver Melhor não tinha casas nenhuma, tinha apenas umas barracas lá embaixo. E ela disse que descia direto para evangelizar a Viver Melhor, e havia dias que era de chuva, que parecia que ela ia enrolar descendo de vez. E aquilo começou a trazer à memória o tempo em que Dona Nequinha... Aí eu disse, minha mãe, a senhora ainda tem muito gás para queimar. Porque a profecia diz que ainda velho darão frutos. Porque a verdadeira fé frutifica, dá frutos. Mas o que seria uma fé fingida, irmãos? Eu posso pregar sobre fé, como eu estou pregando aqui, de forma que você fique aí todo arrepiado e saia para casa dizendo, meu Deus, que pregação foi. Estou cheio de fé. O pastor de fé, ele levantou a mão assim, caiu os 200, 300. Ele orou assim, o cara na cadeira de roda levantou. Que pastor de fé é aquele? Eu posso tocar com muita fé, né? E as pessoas dizem, poxa, esse homem quando toca tem algo diferente, que, poxa, que fé é essa? Eu posso cantar muito bonito, né? Cantar sobre fé. Eu posso dizer que eu sou cheio de fé. Isso pode impressionar homens até a mim mesmo. Só que Deus tem um jeito lindo de trabalhar na nossa fé, porque em alguns casos essa fé ela ainda não é verdadeira. E como é que eu sei que essa fé ela não é verdadeira? Porque os outros podem julgar que eu tenho muita fé, mas Deus vai me colocar em situações que eu vou perceber, meu Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Deus sabe como trabalhar a sua fé. Deus quer que a sua fé não seja fingida, sabe?
Fácil louvar, fácil dizer aleluia, dar glória a Deus, fácil estar na igreja, fácil orar em línguas, fácil estar no secreto, fácil evangelizar, quando nós estamos passando por um tempo de bonança, conquista e tudo vai bem. Mas quando acontecer, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, aí você vai saber se aquilo tudo era verdadeiro ou era só para impressionar alguém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz assim: em que vós grandemente vos alegrais. Ele está falando dos versículos anteriores a respeito de fé. Ele vai dizer: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. Quando? Diga agora. Esse agora é a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz: olha, as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, as tribulações, as aflições, ou o nome que você quiser dar, que nós estamos vivendo agora, não se compara com a glória que está por vir. Mas para que você possa viver esta glória que está por vir, que um dia há de ser revelada em Jesus Cristo, a sua fé precisa ser provada. Porque se tua fé for fingida, a resposta para a pergunta que ele fez em Lucas capítulo 18, quando ele disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé nesta terra? Porque nem tudo é fé verdadeira não, irmãos. A apostasia que o apóstolo Paulo profetizou como sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, o que tem nome de placa de igreja está vivendo. E não é fé verdadeira. Porque fé verdadeira está pautada, está embasada na sã doutrina, na palavra de Deus. É a fé nesta palavra. Então somente, ainda que agora importa, é importante no agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda que agora importa, sendo necessário, diga, é necessário. Eu estou imitando um pouco a fé e até a pregação da apóstola Sara, amém? Então diga, é necessário. Vocês não estão entendendo. É necessário. Nesse tempo de agora, é importante e é necessário. O quê? Que vocês estejam por um pouco contristados. E algumas versões diz opressos, com várias tentações, perseguições, tribulações, aflições. O apóstolo Pedro está dizendo que tudo isso é necessário. Diga misericórdia. Eu nunca vi ninguém orar tipo, vou apresentar a Deus as minhas necessidades. Se você fosse falar com Deus agora, apresentando a Ele as suas necessidades, poxa, até você mesmo já sabe de cor e decorado. As suas petições, os seus pedidos, o que você entende como necessidade. E o que Deus entende como necessidade para as nossas vidas? Olha a necessidade. É necessário que você passe por tentações, provações, perseguições, tribulações. Eu nunca vi alguém orar, eu por favor, já vivo mergulhado em várias, mas orar pedindo, Senhor, eu necessito de provações, eu necessito ser tentado, eu necessito que o Senhor levante perseguidores,
pessoas que me odeiem. Eu necessito que o Senhor levante pessoas que venham caluniar contra mim, venham mentir contra mim. Deus, eu necessito de luta, eu necessito de guerra. Quem já fez essa oração aqui? E se eu lhe disser que é a vontade de Deus para a sua vida? Que você queira ou não queira, que você faça biquinho ou não, que você, venha maldizer a Deus a sua vida, venha querer desistir de tudo. Bom, é uma decisão que não é sua, diga amém. Não vai ser sua. Mas é uma decisão de Deus. Eu estou lendo errado, irmãos? É isso aqui mesmo que o apóstolo Pedro quer dizer? Homens e mulheres de fé, importa, sendo necessário, que estejais por um pouco, aleluia. Pois ele não vai lhe dar um fardo que você não possa suportar. E não é um pai que está, com a açoite na mão, agora vou detonar. Não, por um pouco. Por um pouco contristados com várias tentações. Jonas, põe uma outra versão, só para nós vermos como é que está isso aqui, porque depois eu vou partir para o versículo 7. Homens e mulheres de fé. Misericórdia, mas não melhorou não, né? Não consolou muito não, viu, Jonatas? Portanto, nesta verdade exultais. Nesta verdade exultais. Olha que coisa, irmãos. Verdadeiros cristãos, verdadeiros heróis e heroínas da fé, que se alegra onde? Mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provações. Aí o versículo 7, que eu sei que vocês estão esperando muito que saia do versículo 6, mas por que eu tenho que me alegrar com tudo isso? Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé, e outra versão, a verdade da vossa fé. Porque Lloyd e Eunice não tinham a fé fingida. E como Deus sabe que em muitos dos casos a nossa fé é puro fingimento, e não é porque é um fingimento consciente, não, é inconsciente. Porque nós só vamos ter a consciência que de fato, para algumas situações, a fé que eu digo ter é fingimento quando Deus provala. Então Ele vai permitir várias perseguições, tentações e tudo mais, que nós não queremos passar, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, provada. Muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo, precisa do fogo, resultando em uma fé que era fingida, passa por todo esse tipo de provação que você está vivendo, para resultar em quê? Diga louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for. Então fica de pé aplaudindo, agradecendo por essa luta que você está vivendo, entendendo qual é esse processo que você está vivendo, onde Deus quer te levar através de tudo isso. Porque não é com fé fingida que nós vamos entrar, mas é com a fé que será resultante em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Para quem no momento está passando por uma bonança total, talvez não se identifique com essa palavra. Mas para quem está passando por uma perrenha, por uma guerra, uma luta, nesse período de pouco tempo que a Bíblia está falando, e é quem está vivendo agora e entrou aqui por essa porta, a Bíblia manda você se alegrar e se exultar. E exultar nele. Porque tem propósito nisso.
Amém? Não é para a sua morte, não é para a sua destruição, é para a glória de Deus. Você, quando ser aprovado nessa fé, porque você não vai desistir, você vai permanecer firme. As suas lágrimas não é derramada prostrada diante das circunstâncias, lágrimas de ansiedade, de medo, de desespero, mas aos pés da cruz, lágrimas de alegria. Como é que entende Jesus em Mateus capítulo 5 dizer que bem-aventurado, ou seja, mais que feliz os que choram? Peraí, ou é mais que feliz ou está chorando? Então está chorando porque é mais que feliz. Mas são aqueles que choram na presença dele, não com desespero, mas são lágrimas de alegria. Senhor, obrigado. Porque eu sei que depois que esse vendaval passar, eu vou testemunhar uma grande vitória. E o que isso tem a ver com fé? É porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Então não estou focado nas provações. Os meus olhos estão nele. Ele é a minha esperança. Amém? Os meus olhos não estão focados nas provações, nas circunstâncias, nas tentações, ou neste fogo que Ele tem permitido para purificar a minha fé. Mas os meus olhos continuam nele, autor e consumador da nossa fé. Tua fé será consumada. Espera um pouco, é um momento. Não se compara com o que há de vir. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O André, Nilzinho, Jamile, perdoando se eu mudei o repertório nesse momento. Mas eu queria lembrar e fazer menção da saudosa pastora Ludmila. E foi o louvor que a pastora Gilda colocou lá em casa. E foi um momento de muita cura para minha mãe. E vale a pena também no Dia das Mulheres lembrar da pastora Ludmila que passou por muita provação, mesmo com câncer. Em nenhum dos momentos ela negou a sua fé. Permaneceu firme até o fim. Exemplo de fé. Heroína da fé. Que deixou um legado, deixou a história. Eu não sei, Nilzinho, se você... Que vem pra tentar ferir